Oi pessoal, meu nome é Camila e neste vídeo eu trouxe este lindo modelinho de square com esta flor ao centro. E o melhor de tudo é que ele pode ter o crescimento infinito. Nós podemos fazê-lo do tamanho que a gente precisar e desejar para os nossos trabalhos. Nós conseguimos aumentar aqui as carreiras dele de forma infinita e fácil para que vocês consigam fazer esse crescimento sozinhos. E os quadradinhos de square, os famosos quadradinhos da vovó, a gente consegue utilizar para diversos tipos de trabalho, como mantas, almofadas, bolsas, tapetes, peças de vestuário. E aqui a diferença para estes dois squares é apenas uma carreira, para mostrar para vocês que a gente consegue fazer o aumento. Então, neste square menor aqui, ele ficou com um tamanho de 11 por 11 e ele ficou com um total de 17 gramas. E este maior aqui ficou com 14 centímetros por 14 centímetros e com um total de 26 gramas, isso aumentando apenas uma carreira. Então, se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, que ajuda muito o canal a crescer, e compartilhar o vídeo também. Deixem aqui nos comentários o que vocês imaginaram fazer com esse square, e assim que vocês fizerem, deixem aqui nos comentários também como ficou o square de vocês. E é isso, gente, bora fazer! Este modelinho que eu vou fazer para vocês, eu estou utilizando aqui um barbante número 6, um natural, 100% algodão, e estou trabalhando aqui também com uma agulha número 5. Vocês podem trabalhar em outros tipos de fio, utilizar qualquer fio de sua preferência, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. E aqui, para iniciar, eu vou fazer um anel mágico, então vou laçar aqui os fios sobre os meus dedos, jogando o fio para cá. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer aqui para cima, dar uma giradinha, pegar o fio do novelo, laçar e passar por dentro deste que está na minha agulha. Aqui agora eu tenho essa argolinha, eu vou trabalhar todos os pontos que eu fizer em cima destes dois fios, para que depois a gente consiga fechar o anel mágico. E aqui, inicialmente, eu vou fazer 4 correntinhas. Então, eu laço, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Então, aqui eu já tenho 4. 1, 2, 3 e 4. 3 são equivalentes a um ponto alto e aqui essa última, uma correntinha de separação. E aqui agora, dentro do meu anel mágico, eu vou começar a trabalhar pontos altos com correntinhas de separação. Então, eu vou laçar o meu fio, vir dentro do anel mágico, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 laçadas e laço, tiro mais 2 laçadas. Fiz um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, laço, passo por dentro. E vou fazer outro ponto alto. Laço, venho dentro do anel mágico, laço, trago para cima, fico com 3, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. E faço novamente uma correntinha de separação. Então, a cada ponto alto que eu faço uma correntinha de separação. Aqui eu já tenho as correntinhas equivalentes ao primeiro ponto, então aqui eu já tenho 3 pontos altos. E nós vamos fazer um total de 8 pontos altos e vamos ter também 8 correntinhas de separação. Então, façam aí a de vocês que eu encontro vocês no final. Tenho aqui meus 8 pontos altos e a correntinha de separação, a última que eu fiz. Agora, eu já posso fechar o meu anel mágico, então, puxo aqui no meio para se fechar, puxo bem. Fechei o anel mágico, eu vou fechar aqui o meu círculo nas minhas correntinhas. Então, aquelas correntinhas iniciais que eu fiz estão aqui. Eu vou vir aqui nesta última correntinha, ó, deixa eu subir aqui para vocês conseguirem visualizar. Esta última correntinha que eu tenho aqui, antes do ponto alto o próximo, ó, o ponto alto está aqui e a cabecinha dele está aqui. Minha última correntinha é essa daqui. Eu vou pegar somente essa alcinha aqui da frente e vou jogar a minha agulha lá para trás.
porque aí eu fico com dois fios aqui para fazer esse fechamento. Então, ó, puxo bem aqui o fio do novelo, laço, passo por dentro e passo por dentro para fazer aqui o baixíssimo. E assim, encerrar aqui o meu círculo. Fizemos o fechamento, vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. A próxima carreira, ela acontece no intervalo entre os pontos. Então, onde a gente tinha a correntinha, no meio dos pontos, é aqui que a gente vai pegar o ponto. Então, já estou aqui, terminado o meu ponto baixíssimo para encerrar a carreira, eu já vou vir aqui no próximo intervalo. Então, ó, este daqui é o meu próximo intervalo. Venho aqui, laço, vou trazer aqui para cima, laço, faço aqui ponto baixo e vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas, aqui sendo equivalentes a um ponto alto. E aqui agora dentro do mesmo intervalo, eu vou incluir mais 4 pontos altos para ficar no total com 5. Então, já tenho aqui um primeiro, então já considero como 1, e vou fazer até completar 5. Então, vou fazer o segundo, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Puxo o meu fio aqui para fora. Vou vir aqui na primeira correntinha, então, aqui onde eu fiz o meu ponto baixo e as duas correntinhas, eu vou vir aqui na primeira correntinha, pegando essa alcinha aqui de fora. Vou laçar este fio, ó, então, faço esse movimento, ó, trago para cá, laço o fio, posso pôr até o dedo aqui dentro, olha, para facilitar segurar aqui no fio, para eu passar aqui com facilidade e já fazer o formato que eu preciso. E puxo o fio do novelo. E eu fiquei aqui com a nossa pétala cheinha, esse ponto cheinho. Os 5 pontos fechadinhos aqui, enroladinhos aqui a ponta, e ele fica assim, neste formato. Fiz isso, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou vir no próximo intervalo. Então, eu laço, venho no próximo intervalo, aqui entre os pontos, e vou fazer 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos, puxo o fio para fora, venho na cabecinha do primeiro ponto, então, meu primeiro ponto alto está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro ponto alto, a cabecinha dele é essa daqui, eu vou pegar as duas alcinhas, vou colocar aqui para prender, ó, gosto de colocar assim, colocar o dedo aqui, porque aí eu empurro o fio e, ó, consigo passar aqui dentro com facilidade. Fiz isso, puxo o fio do novelo e fecho aqui a minha pétala. Feito isso, 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E volto a fazer a outra pétala aqui dentro do intervalo. Então, no total aqui, eu vou ficar com 8 pétalas. Todas as pétalas vocês façam aqui entre os intervalos, com 5 pontos altos, esse fechamento, e mais 3 correntinhas de intervalo sobre cada uma. Cheguei ao final da minha florzinha, então, fiquei com 8 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A última aqui, eu fiz já as 3 correntinhas, e o fechamento nós vamos fazer aqui na primeira correntinha que nós temos. Então, a primeira vem daqui, e ela está, ó, essa daqui que nós vamos pegar. Aqui neste lugar, pegando só essa alcinha, eu laço e faço o baixíssimo, passando por dentro desta daqui também. Feito isso, agora, nós vamos trabalhar nos intervalos entre as pétalas. Então, aqui nos vãos entre as pétalas. Então, ainda estou distante, estou aqui na ponta. Preciso chegar até este próximo intervalo. Então, para isso, eu vou colocar aqui no meio da pétala, laçar, ó, aqui,
laço, faço um baixíssimo e mais um baixíssimo para me ajudar a chegar até lá. Então, laço, passo por dentro, cheguei aqui agora no intervalo. Cheguei no intervalo, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e aqui ainda dentro deste mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. Então, eu laço, venho aqui dentro, faço 1 e faço 2. Fiquei aqui no total com 3 pontos altos. E agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vou trabalhar agora aqui no meu próximo intervalo entre as pétalas, pegando aqui nas correntinhas. Aqui agora vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser a nossa quina. Toda a quina nós vamos fazer desta forma que eu vou mostrar agora. Então, eu laço, coloco aqui dentro, laço, fico com 3 na minha agulha, laço, tiro só 2 e vou segurar na agulha. Vou fazer outro ponto desse, que é o ponto alto incompleto. Então, eu laço, venho aqui dentro, laço, trago pra cima, e agora eu vou laçar e tirar só 2. Laço e tiro 2. Seguro na agulha. Laço, venho aqui dentro, trago a laçada pra cima, laço e tiro só 2 novamente. Dessa forma, eu fiquei com 3 pontos altos incompletos e mais a laçadinha que estava na minha agulha. E eu vou tirar todos agora de uma vez. Então, eu laço, com a agulha virada assim pra baixo, tiro todas as laçadinhas de uma vez. Então, eu faço um único fechamento para esses 3 pontos aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E vou fazer novamente esses 3 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. Então, laço, tiro 2, seguro na agulha. Laço, venho aqui dentro, trago pra cima, laço, tiro só 2 laçadas, seguro na agulha. Laço, trago pra cima, laço, tiro 2 laçadas. Então, ó, novamente, estou com os 3 pontos, mais essa laçadinha da agulha. Laço e tiro todas de uma vez. Desta forma, eu fiquei com um lequinho. Olha como ele fica. Estão vendo? Essa será a nossa quina. Agora, sempre entre uma quina e outra, nas laterais, eu vou caminhar com 2 correntinhas. Então, 1 e 2, e no próximo intervalinho, eu vou fazer aqui a parte da lateral, que são novamente os 3 pontos altos. Então, eu laço, venho aqui no intervalo e vou fazer 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, 1 e 2, e novamente vou fazer mais uma quina. Então, eu laço, venho aqui nesse espacinho, vou fazer os 3 pontos altos incompletos. 1, laço, laço, tiro 2, fico na agulha. Laço, tiro mais 2, tenho aqui os 3 pontos. Laço, tiro todos de uma vez. Agora, eu faço as 3 correntinhas. 1, 2 e 3, e repito este mesmo ponto no mesmo lugar. Então, 1, opa, só posso tirar 2 laçadinhas, 2 e 3. Laço, tiro todos de uma vez. Fiz novamente aqui mais uma quina, ó, como vai ficando. E agora, eu vou fazer mais uma lateral. Entre as laterais, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Laço, e aqui no intervalo, 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. 2 correntinhas, 1 e 2, e aqui eu vou repetir novamente a minha quina, que são esses pontos aqui.
os 3 pontos altos incompletos, com o mesmo fechamento, 3 correntinhas mais 3 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. Então, olha, vai ficando assim. E aqui a gente vai completar, fazendo mais uma quina agora, mais uma lateral com os 3 pontos altos e mais outra quina aqui. Não se esqueçam sempre, entre os pontos, aonde for a quina, a gente faz os 3 aqui, dentro do mesmo lequinho, tá? Aqui são 3 correntinhas. E aqui, caminhando entre os pontos, sempre aqui nos pontos das laterais, entre uma quina e outra e os pontos da lateral, a gente faz 2 correntinhas. Então, completem aí o de vocês. Cheguei aqui ao final da minha quina, já fiz as 2 correntinhas de separação e vou fazer o fechamento agora desta carreira. Então, o fechamento nós vamos fazer aqui no começo da primeira correntinha. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3, da última, essa primeira aqui de cima. Pegando só essa alcinha aqui da frente, jogo a agulha lá atrás, laço para fazer o baixíssimo. Passo por dentro desta e passo por dentro desta. E aqui agora, esse fechamento aconteceu em cima do meu primeiro ponto alto aqui. Então, aqui eu já vou fazer os meus pontos altos também. Então, vou fazer 3 correntinhas equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Então, eu laço, faço 1, 2 e 3. 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer o ponto alto aqui, um em cada ponto que eu tenho de base. Então, aqui eu vou fazer mais um. E no próximo, mais um ponto alto. Então, repeti aqui os meus pontos de base, 3 pontos altos. E agora, aqui, entre os meus pontos, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, o laço vem aqui dentro do intervalo agora, tá? Então, um ponto alto e mais um ponto alto. O que vai acontecer aqui nesta próxima carreira? A partir daqui, eu posso aumentar o meu square infinitamente. As minhas quinas serão sempre iguais, sempre da mesma forma. Eu vou mostrar como fazer agora e todas as próximas quinas são iguais. E sempre que a gente tiver as laterais, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto de base que a gente tiver. Então, nesta carreira, nós temos aqui na lateral, nós temos 3 pontos de base. Então, temos 1, 2, 3. Então, já preenchemos aqui 3 pontos e sempre onde tiver os intervalos, nós vamos incluir 2 novos pontos em cada intervalo. Então, aqui eu incluí 2 pontos novos, 2 pontos altos. Quando a gente der a volta na carreira, eu vou incluir aqui também mais 2. E assim, nós vamos poder crescer a base sem fazer de forma diferente, sempre dessa forma. Eu vou fazendo aqui mais um pouco, vocês vão começar a entender como vai ser. Então, aqui agora chegamos na nossa quina. Sempre aqui, depois, no intervalo entre os meus pontos, eu preciso fazer as minhas 2 correntinhas de separação. Então, 1 e 2. E agora, cheguei na quina. Laço, a minha quina são os 3 pontos meio altos incompletos, então, 2 e 3, laço, tiro todos de uma vez, as 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e os 3 pontos altos incompletos dentro do mesmo lugar. Então, 1, 2 e 3. Laço, tiro todos de uma vez. Então, repeti a mesma quina da carreira anterior. E a quina será sempre igual para todas as próximas carreiras. Cheguei aqui para fazer a lateral, sempre as 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e inicio a minha lateral. Então, laço, tem um intervalo aqui. Então, lembra que eu falei que nos intervalos nós vamos fazer 2 pontos altos novos? Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos, 1 e 2. E agora, aqui, um sobre cada ponto. Então, neste primeirinho aqui, pego aqui na cabecinha do ponto, nas 2 alcinhas, um ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto, e mais outro aqui no próximo ponto. E cheguei aqui, tenho mais um intervalo. Então, laço, faço mais 2 pontos altos. 1
e 2. Então, olhem, de 3 pontos que eu tinha, eu incluí sobre cada ponto, só que eu incluí 2 novos aqui nesse intervalo e 2 novos nesse. Então, aqui, eu tinha 3 na primeira, nessa carreira aqui anterior. Na próxima, agora, eu já tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre vou ter quantidades ímpares de pontos altos, porque a gente começou aqui com 3, então, sempre vou acabar tendo números ímpares. Então, olha aqui, os 7 pontos, vou fazer as 2 correntinhas, 1 e 2, e novamente estou na lateral. Então, os 3 pontos altos incompletos, laço, tiro todas, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, os 3 pontos altos incompletos de novo, 1, 2 e 3, dentro do mesmo lugar, tiro todas, faço 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e inicio novamente a minha lateral. E aqui eu vou repetir o que a gente acabou de fazer. Então, aqui no intervalo, 2 pontos altos, mais 1 sobre cada ponto, e 2 pontos altos aqui, ficando com 7 no total aqui na minha lateral. Então, é essa a nossa sequência dessa carreira, e eu vou encontrar vocês aqui no final. Estou chegando aqui no final, já fiz as 2 correntinhas de separação depois da minha quina. E aqui, lembra que a gente precisava incluir mais 2? A gente começou direto em cima do ponto. Então, aqui não posso esquecer de incluir os meus 2 pontos altos também. Então, 1 e 2. Agora sim, cheguei ao fim e de encontro aqui com o começo da minha carreira. Aqui, gente, eu já vou cortar o fio. Nós podemos fazer a peça maior. Essa daqui eu vou mostrar para vocês nesse tamanho de square. E a gente pode incluir muitas mais carreiras, conforme eu falei para vocês de crescimento. Então, vou ensinar aqui a fazer o fechamento finalizando aqui nesta carreira, mas olha, já vejam aqui que esse daqui eu aumentei uma carreira, fiz uma a mais. Então, como que a gente faz essa a mais? Lembra aqui que a gente ficou com 7 pontos na lateral? Sempre as nossas quinas serão iguais, estão vendo? Sempre as quinas iguais. E o que muda aqui de diferença é que a gente sempre, ó, vai fazer um ponto sobre cada ponto, ó. Estão vendo aqui os 7 que eu tinha antes? Na carreira a próxima, eu fiz aqui os 7, estão aqui, um sobre cada ponto. Só que, olha, antes eu fiz os 2 aqui neste intervalo e mais 2 nesse intervalo. É só isso. É muito simples essa forma aqui de aumentar o nosso square e repetir o mesmo padrão. Então, é sempre o mesmo padrão, tá? A gente só vai... Cada carreira que a gente faz, a gente vai ter mais quantidade de pontos. Então, ó, por exemplo, na próxima, se eu fizesse mais uma, eu já faria um sobre cada ponto aqui, ó. Então, de todos esses pontos aqui, só incluiria mais 2 aqui, mais 2 aqui. E assim sucessivamente. Sempre considerando aqui, não esquecendo de fazer essas 2 correntinhas aqui, entre as minhas quinas, antes e depois. E nas quinas, a mesma coisa. E assim, fica igual. Pra gente iniciar a próxima carreira, então, por exemplo, se a gente fosse continuar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faria. Ó, chegando aqui pra juntar a nossa peça, se a gente fosse continuar, eu só pegaria aqui na última correntinha, então, ó, tem as minhas correntinhas aqui, pegaria aqui na última, aqui, na alcinha, jogo lá pra trás, laço, faço baixíssimo, passo por dentro dessa. Subi aqui no meu primeiro ponto. Então, aqui eu faria as 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aqui eu cortei o fio, já não vai dar para continuar. 3, e já continuaria aqui fazendo ponto alto neste próximo ponto. Quando eu finalizasse aqui a carreira, eu tenho que fazer os 2 pontos aqui no intervalo, mais um sobre cada ponto aqui, desses 2 que eu tenho aqui, para encontrar com essa. Então, sempre o meu fechamento e a minha subidinha vai ser exatamente dessa forma.
em todas as carreiras que eu fizer. E agora aqui, quando for a última, quando a gente resolver encerrar o tamanho do nosso square, nós vamos fazer isso. Nós vamos cortar aqui o nosso fio e fazer esse fechamento, que é o fechamento final que eu vou mostrar agora. Então, ó, puxo o fio pra fora. Aqui eu tenho as correntinhas, eu vou vir na cabecinha do ponto alto. Então, eu vou vir aqui de trás pra frente, na cabecinha deste primeiro ponto alto de fato que eu tenho aqui. Aqui. Vou jogar o meu fio lá pra trás. E vou voltar exatamente de onde eu saí. Então, aqui eu estou construindo uma cabecinha para as correntinhas que eu tenho. Dessa forma, olha, fica certinho para depois, quando a gente quiser unir a algum outro square. Ó, aqui eu viro, vou passar por dentro, voltar por onde eu saí. Então, ó, meu fio está saindo daqui, eu passo por dentro deste nozinho, por dentro da correntinha. Laço, trago aqui para trás. E eu gosto de passar o fio logo aqui, ó, atrás desse nozinho que eu tenho aqui do primeiro ponto, que tem aqui do lado. Então, gosto de passar atrás deste nozinho para juntar os pontos, deixar eles próximos. Passo aqui por trás. E aqui é só esconder o fio mesmo. Então, como que eu faço esse acabamento aqui de fio? Vou passar por dentro aqui mais de um, só para trazer mais para baixo. Trouxe aqui mais pra baixo, eu vou cortar o fio um pouquinho menor, só pra ficar mais fácil. Eu gosto de abrir os meus fios. Então, aqui, por exemplo, um barbante, eu tenho 6 fios, esse barbante 6. Então, eu deixo 3 pra cada lado, vou passar por dentro de um fiozinho aqui, todo acabamento na parte de trás do square. E vou dar 2 nozinhos bem apertados. O primeiro, eu não aperto muito para não repuxar o meu ponto, e o segundo, eu aperto bem forte. E aqui, dependendo do fio, a gente pode até cortar, ou então passar por dentro, aqui, escondendo a pontinha e passando um pinguinho de cola. A mesma coisa eu vou fazer com este fiozinho aqui, ó, nosso fiozinho inicial. Também vou cortar e fazer o mesmo acabamento. E já está pronto e finalizado o nosso square, podendo ficar de qualquer tamanho, no tamanho que vocês desejarem. Então, ó, o mesmo trabalho, e a gente tem a possibilidade aí de aumentar as carreiras. Então, gente, espero muito que vocês tenham curtido fazer este square, tenham gostado bastante deste modelinho. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam e sugestões no que vocês usariam esses squares. Compartilhem o vídeo com outras pessoas, não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.